No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, minha amiga, meu amigo ouvinte. Que a plenitude do Espírito Santo venha sobre você neste momento. E arrancar, extirpar, eliminar de vez esse marasmo, essa tristeza, essa angústia, esse desânimo. Seja livre. Seja livre com a presença do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo. Que o Eterno envolva a sua vida neste momento. E a partir de agora, você tenha ânimo, força, vigor para enfrentar os problemas e solucioná-los pela fé no Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu queria que você ouvisse mais testemunhos de vidas que foram transformadas, pessoas que eram como você. Talvez esteja me ouvindo nesse momento, toda atormentada por problemas, dificuldades, dúvidas, medos, preocupações. Você vive assustada. Você tem vivido assustada dia e noite. Veja o que aconteceu com essas pessoas que nós vamos colocar agora os testemunhos, porque do mesmo jeito que Deus ouviu o clamor delas, Ele também ouve o seu clamor. Vamos ouvi-las. Eu era uma pessoa muito vazia, muito triste, muito nervosa. Era uma pessoa muito estressada. Não conseguia dormir bem à noite, tinha pesadelos e tinha um vazio muito grande dentro de mim. Não era uma pessoa feliz, apesar de ter uma família. Tinha complexo de inferioridade. Eu achava que as pessoas se aproximavam de mim só por interesse. Eu achava que ninguém gostava de mim. Eu tinha um vazio muito grande. E eu achava que aquele vazio ele seria preenchido por coisas e por pessoas. Até que um dia eu conheci a Universal. E chegando na Universal, eu tinha muitos problemas. Eu comecei a fazer as correntes, comecei a fazer os propósitos, ouvi falar do Espírito Santo, até que um dia chegou o jejum de Daniel. E aí eu me lancei. Eu deixei redes sociais, abri mão de assistir novela, que eu era muito viciada. Era muito viciada em Facebook. Então eu me lancei, eu abri mão de tudo e comecei. Lia mais a Bíblia, ouvia o bispo na rádio, acompanhava as orações. E numa dessas madrugadas, eu buscando, eu recebi o Espírito Santo. E uma alegria imensa invadiu o meu ser. Eu fui tomada por uma alegria muito grande, um gozo muito grande na minha alma, inexplicável, que eu não tenho palavras para expressar. Eu ria, eu chorava, eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Mas era uma alegria muito grande dentro de mim. E naquele momento eu tive a certeza de que eu pertencia a Deus, que eu era importante para Ele.
Então a minha vida mudou. O meu interior foi transformado. Hoje eu sou uma pessoa feliz, uma pessoa alegre. Hoje eu tenho alegria de viver. Hoje eu sei o que é ser feliz, porque essa felicidade ela está dentro de mim. Hoje eu tenho paz. Eu não sou mais a pessoa nervosa que eu era, estressada, briguenta. Descobri a verdadeira alegria de viver. E tudo isso só foi possível depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Eu me casei aos 23 anos de idade e logo que me casei, com muito trabalho, a gente conquistou um comércio e a gente começou a prosperar bastante e prosperamos por um tempo, prosperamos muito bem e de repente tudo começou a mudar, tudo começou a dar errado e devido a essa situação eu me entreguei ao mundo das drogas, me joguei no mundo dos vícios e fui viciado em vários tipos de drogas, cocaína, maconha, bebidas, cigarros, enfim. E devido a essa situação, meu casamento também foi muito difícil, porque tivemos muitos problemas. Eu tinha passava muitas noites fora de casa, usando drogas e com más companhias. Passava também, tinha muitos problemas em relação às outras pessoas, que era muito nervoso, muito agressivo. As noites era muito difícil, que eu tinha muito medo, eu tinha a síndrome do pânico nas noites que usava droga. Quando eu estava no meu limite, muito difícil a situação, me falaram da Universal e eu então conheci o trabalho da Universal. Comecei a participar das correntes, comecei a participar dos trabalhos, mas ainda não estava como era para estar. Minha vida ainda estava um pouco difícil. Quando me falaram do jejum de Daniel, onde eu poderia estar buscando o Espírito Santo e só Ele poderia mudar a minha vida por completo. E assim então eu fiz. Eu coloquei toda a minha força, recebi a direção, obedeci certinho. Fui participando cada vez mais das reuniões da igreja, mais assíduo. Ouvia a rádio dentro de casa, ouvia a palavra do bispo. E quando aconteceu essa experiência maravilhosa, um dia que nunca mais vou esquecer, eu fui batizado com o Espírito Santo, fui tomado de uma alegria muito grande, de uma paz que eu nunca tinha conhecido na minha vida. E ali, naquele momento, eu percebi que Deus, Ele entrou dentro de mim. A minha vida mudou naquele momento. Dentro de mim, eu tenho paz. Ao invés de antes que eu tinha medo, eu era agressivo, hoje eu tenho paz, eu tenho alegria. Toda a minha família está constituída, graças a Deus, e eu tenho alegria de viver. E tudo isso só aconteceu após eu receber o Espírito Santo no jejum de Daniel. Eu sempre fui uma criança conturbada, desde pequena. Aonde eu ia, eu sempre arrumava briga, em qualquer lugar. E eu tinha muita raiva da minha mãe, pelo fato de eu achar que ela tinha me abandonado. E eu morava com a minha avó. Então eu fui crescendo e aquela raiva só foi aumentando, porque eu não tinha contato com ela. Chegou uma época da minha vida que eu comecei a ouvir vozes e ver vultos, ver pessoas mortas. Daí eu achava que elas precisavam de alguma coisa, eu tentava me comunicar, mas não recebia resposta. E aí minha avó morreu, ela faleceu, e eu fui morar com a minha mãe. Daí tudo piorou. Eu comecei a ser pior do que eu era, eu comecei a ser uma adolescente muito perturbada. Eu sempre ouvi uma voz que falava para mim me matar, que minha mãe tinha me abandonado porque ela não gostava de mim. E vozes também que falavam, não, mata ela, faz isso, faz aquilo. E eu não tinha coragem.
Então eu queria fazer mal para mim mesma. Foi quando eu tentei o suicídio. E daí eu fui de uma laje para outra, mas chegou na ponta, eu não tive coragem de pular. Daí eu lembro que esse dia eu desci pro meu quarto, me tranquei e só chorava, só chorava. Daí foi que eu falei com Deus em pensamento. Falei, meu Deus, se de fato o Senhor existe, se de fato o Senhor muda a vida de alguém, como eu já vi pessoas mudar, então envia alguém aqui, pode ser de qualquer lugar, mas que me mostre o caminho e que eu mude de vida. Foi daí que depois de uns passar 5 minutos, chegou uma pessoa da igreja me convidando, daí eu fui, comecei a fazer as correntes, comecei a lutar pela minha libertação. Eu já fui mudando através de quando eu entrei, quando eu comecei a me lançar. Eu ainda era nervosa, mas eu queria não ser mais, queria largar minhas amizades que faziam mal e eu fui largando. Foi quando eu tive encontro com Deus, quando eu comecei a buscar, me humilhar. E num domingo de manhã, eu estava buscando e eu lembrava que várias vezes eu via pessoas dentro da igreja que eu pensava, por que essa pessoa é tão feliz? Por que ela tem essa alegria? Eu quero ser como ela, eu quero ter a alegria que ela tem. Eu quero ter o brilho no olhar que ela tem. E eu começava a admirar as pessoas que tinham o Espírito Santo. E eu queria conhecer aquele Deus que eu via falar. Que eu sempre chegava na pessoa e perguntava, por que, como a sua vida mudou? Como que você se transformou nessa pessoa que você é hoje? E ela me explicava sobre o Espírito Santo. E eu sempre querendo conhecer. E foi aquele dia que eu falei, meu Deus, eu tenho que te conhecer. Porque eu não posso só ouvir falar desse Deus. Eu tenho que entender como que é o Senhor. Eu tenho que ser como essas pessoas são. Eu quero que dentro de mim não tenha mais esse vazio que tem. Eu não quero mais chorar à noite. Eu não quero mais ter mágoa da minha mãe. E daí foi quando, de fato e de verdade, aquele dia eu recebi o Espírito Santo. Eu tive primeiro uma certeza dentro de mim que Deus era comigo. E depois eu senti uma paz que eu nunca senti, uma alegria imensa. E foi a partir daquele dia que tudo começou a mudar. Que mudou o meu jeito. Eu já não tinha mais aquela raiva, aquele ódio da minha mãe. Ao contrário, ela passava dentro de casa, eu começava a olhar e admirar e sentir amor. E eu ficava feliz porque eu falava, meu Deus, como eu mudei, como dentro de mim mudou. Eu já não chorava mais à noite, eu já não era triste, eu já não brigava com as minhas irmãs, eu já não era nervosa. E isso me fez ver que a mudança dentro de mim aconteceu após eu conhecer o Espírito Santo. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, você ouviu esses testemunhos e você deve ter reparado, percebido o seguinte: o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ou o Espírito de Jesus, ou o Espírito da fé, é o único que pode mudar a sua vida. Não tem outro. Não tem religião, não tem pastor, não tem bispo, não tem padre, não tem papa, não tem ninguém, não tem dinheiro, não tem sucesso, não tem saúde, não tem nada nesse mundo comparável à presença do Espírito de Deus dentro de nós. Você conhece o meu testemunho. Nós colocamos nos livros, Nada a Perder, 1, 2, 3, mostrando para vocês como nós fomos perseguidos implacavelmente. Até hoje você deve ter ouvido falar, pelo menos uma pessoa já falou mal de mim para você. É ou não é? Quer dizer, você vê, você verifica, você confere que eu fui uma pessoa perseguida, injustiçada, difamada. Até hoje eu sou odiado por muitas pessoas. Odiado mesmo. E eu louvo a Deus por isso, sabe por quê? Porque Jesus disse assim para os seus discípulos: se odiaram a mim, odiarão a vocês também. Se me perseguiram, perseguirão vocês também. Então, eu fico consolado, conformado, porque eu estou
passando pelo que Jesus passou. E ele já profetizou dizendo que a gente ia passar pelo mesmo que ele passou quando a gente anda e segue na justiça, anda e segue no reino de Deus. Então a gente tem sido perseguido, caluniado, difamado e tal. E você pode imaginar quanta inveja, quanto ódio, quantos trabalhos de bruxaria, feitiçaria e até magia são feitas ou feitos para me destruir. E eu continuo aqui, eu estou vivo. E eu estou numa boa. Eu tenho paz. E até posso ajudar as pessoas que estão sofrendo, e até aquelas pessoas que, por causa de um espírito imundo, fazem isso contra mim. Então eu não as condeno, muito pelo contrário, eu oro por elas. Mas por que eu resisto? Por que eu tenho resistido ao longo desses 25 anos? 26 anos. 26 anos que eu tenho sido implacavelmente perseguido. Implacavelmente perseguido. Os generais deste mundo têm tentado me destruir, mas eu permaneço e eles estão morrendo. Por que isso? Porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Altíssimo, está em mim. Ele está em mim. E é por isso que você me ouve. Você me ouve não é porque eu seja uma pessoa sábia, uma pessoa diferente. Não, você me ouve porque de mim tem saído água, quer dizer, palavra viva, que vem ao encontro da sua necessidade, porque é o Espírito Santo. Jesus disse assim: qualquer que beber dessa água comum que existe no mundo, vai continuar tendo sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, é o Espírito Santo, nunca terá sede. Nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que salte para a vida eterna. Quer dizer, um dia eu bebi dessa água. Faz muitos anos que eu bebi dessa água. E a minha fonte nunca secou. Ela continua jorrando água viva, água para a eternidade. Porque é o Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo faz. É isso que ele fez nas pessoas que vocês ouviram o testemunho. Essas pessoas fizeram o jejum de Daniel. Mas o que é o jejum de Daniel? Deixa eu explicar para você. O jejum de Daniel, a pessoa faz uma abdicação. Ela renuncia todas as informações do mundo. Todas. Ela desliga a internet, ela desliga a televisão, ela desliga a rádio, ela desliga de futebol, de esporte, ela se desliga dos amigos inimigos, dos amigos incrédulos, ela se desliga de tudo. E mergulha os seus pensamentos apenas na palavra de Deus. Então, o que ela ouve no rádio são palavras de fé. O que ela vai ver na televisão, por exemplo, são os 10 mandamentos, na segunda temporada. Isso não tem problema, porque fala de fé, fala das coisas de Deus. Então, ela ouve música que fala de Deus, que fala do Espírito Santo. Então, ela se imerge no mundo de Deus, que é o reino de Deus, só pensando nas coisas de Deus. É um sacrifício. Não resta a menor dúvida que é um grande sacrifício. Porque a pessoa está acostumada, viciada. Viu o que essa moça falou? Eu era viciado em novelas. Quer dizer, ela deixou, ela renunciou, ela sacrificou as novelas, ela sacrificou o que ela gostava para receber o Espírito Santo. E é isso que acontece. Não é que seja proibido você assistir isso, assistir aquilo. Não. Mas quando você quer receber o Espírito de Deus, você tem que pagar o preço. Você tem que sacrificar. Você tem que abrir mão de coisas que você gosta. Se você quer fazer a vontade de Deus, você tem que abrir a mão da sua vontade. Não tem jeito. Ou você serve a Deus ou você serve a si próprio. Então, as pessoas que fizeram o jejum de Daniel são 21 dias de renúncia, 21 dias. Elas fizeram isso naquela certeza. O rapaz disse, olha,
Eu obedeci, eu fiz tudo direitinho. 21 dias eu fiquei só pensando nas coisas de Deus. O que aconteceu? Eu recebi o Espírito Santo. Minha vida mudou. A vida dele se transformou como da água para o vinho. E isso é que vai acontecer com você. É a dica que eu estou dando para você. Se você beber da água que Jesus dá, ele dá para todos. Se você beber da água que ele der, que é o Espírito Santo, você será uma fonte. Você tornar-se-á uma fonte. Você será a fonte. O seu corpo, a sua vida, será uma fonte. E a água que vai jorrar de dentro de você, das suas profundezas, serão palavras de fé, palavras do Espírito de Deus. Assim como você me ouve nesse momento, você sabe que eu estou falando a verdade, você sabe que há algo mais nas minhas palavras. Não é porque seja eu, mas porque o Espírito Santo faz com que as nossas palavras sejam vivas e venham ao encontro da necessidade das pessoas. Deus quer fazer de você, amiga e amigo ouvinte, uma fonte. E talvez você não tenha observado uma coisa. Muitas pessoas não observam, às vezes, algo muito importante. Veja só, quando a gente encontra problemas, como você está enfrentando, você está com problema, você está cheio de problemas. Muito bem. Esses problemas certamente vêm do inferno. Mas, ao mesmo tempo, Deus permite que esses problemas cheguem a você como um sinal ou sinais para que você venha buscá-lo, para que você tome uma atitude, para que você venha fazer o que você tem que fazer, que é ir na fonte, a fonte do próprio Deus, que é o altar. Você coloca a sua vida no altar, você entrega a sua vida para o Senhor Jesus de corpo, alma e espírito, você vai ver que da mesma forma ele entrega o que ele tem de melhor, que é o espírito dele para você. E aí a sua vida muda. A sua vida muda completamente. Não há a mínima chance de você ser feliz sem o Espírito de Deus. É impossível uma pessoa ser feliz sem o Espírito Santo. Ela pode ter dinheiro, pode ter sucesso, pode ter isso, pode ter aquilo, ela pode ter o mundo aos seus pés. Mas ela vai ter um outro mundo em cima da cabeça dela que não vai deixá-la viver em paz. E só o Espírito Santo é capaz de fazer alguém feliz. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou. Com um coração cansado eu te adorei. Com uma vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas, pode até acontecer da família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso
na minha casa, uma sala pra nós dois. Coisas que eu necessito ficam pra depois. Eu só quero te adorar, por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar. Aqui estou, quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Acima de tudo que há. Acima de tudo. Em sua caminhada, nunca desista. Os espinhos podem ferir-te, seus pés podem cansar. Nunca desista. Levante a cabeça, olhe para o alto, creia nas promessas de Deus para a sua vida. Use a sua fé e não vacile com palavras vãs, para que seus passos se tornem velozes em direção às bênçãos. Você está chegando lá, e quando triunfar, saberá o quanto valeu a pena sacrificar. Igreja Universal do Reino de Deus. Olá, Bispo Macedo, meu nome é José Bezerra. Eu estou aqui porque eu agradeço muito ao senhor pela literatura, mas principalmente o livro Os Passos de Jesus, que me orientou para mim me batizar, para mim ter um encontro com Deus. Tudo da igreja que eu aprendi foi com esse livro, foi a orientação do senhor. É isso que mudou a minha vida e me transformou. Não precisou de orientação mais de ninguém. Esse livro me trouxe até o encontro com Deus. É isso daí. Eu agradeço muito, muito obrigado. O livro Nos Passos de Jesus, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. Ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós teremos neste domingo às 6 da manhã, às 10 da manhã e às 18 horas, ao cair da tarde. Eu gosto muito da reunião de 6 horas da tarde, porque diz o texto sagrado que ao cair da tarde trouxeram a Jesus muitos enfermos e necessitados. E ele com a palavra, apenas com a palavra, curava os enfermos, fazia milagres, enfim, fazia acontecer transformações na vida das pessoas. Mas o dia inteiro, aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, a 5 minutos da Marginal Tietê, 5 minutos, você tem acesso às 6 da manhã a uma mensagem, reunião de fé, que faz levar as pessoas chegar à fonte da vida. Assim como também na reunião das 10 horas com o Bispo Clodomir Santos.
Então nós teremos essas duas reuniões pela manhã, às 6 e às 10 horas. E também às 18 horas. E com certeza, o Espírito de Deus, o Espírito do Altíssimo, do Deus Altíssimo, que está buscando pessoas, ele que está buscando. Engraçado, né? Nós precisamos, mas ele que busca. Ele está buscando pessoas que são sinceras. Podem ser pecadoras. Podem estar no mais profundo do abismo. Pode estar lameada de pecados. Não importa. Se elas vêm a ele, se elas se mostram dispostas, disponíveis para ele, então ele vem correndo ao encontro delas. E faz delas uma fonte. Uma fonte que vai jorrar água para a vida eterna. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário. Domingo, então, não se esqueça. 6 da manhã, 10 horas e às 18 horas aqui no Templo de Salomão. 5 minutos da Marginal Tietê. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.